Pronto, chegamos no último volume de Gemini. Temos só mais 3 vídeos para analisar. Perguntas foram respondidas, mas, como qualquer Analog Horror, precisamos de mais respostas. Lembrem que terminou com a Iris vindo para a Terra, e temos somente 7 meses. E agora vamos entrar na biblioteca, diferente do arco 1 e do arco 2. Esse aqui tem algumas peculiaridades. Mas por que biblioteca de fato? Simples. Sabem o que é uma biblioteca? Com certeza vocês sabem. É um lugar de conhecimento, um lugar onde você descobre o passado e, principalmente, um lugar onde você encontra respostas. E é por causa disso que é chamado de biblioteca. E com isso, o tom de Gemini muda completamente. O que conhecemos são vídeos apresentados como fitas educativas. E isso ocorre no arco 1 e no 2, com um plot twist no final, algo que nos surpreende. Já aqui, na biblioteca, o que vamos ver são documentários, algo totalmente diferente. E isso também muda porque os vídeos são apresentados de outra forma, seus títulos são diferentes. No final, sempre temos Gemini Home Entertainment. Já na biblioteca, isso muda, não tem mais. Mas por que será? Bom, vamos ver já já. Já começamos com tendões se retorcendo, mas isso é uma raiz extraída, as raízes que nós já conhecemos. Uma nova imagem de sono, realizada pelo equipamento Sleep Image Visualizer, e dessa vez é o sonho de Barry Johnson. Vemos uma janela de uma porta com alguém distorcido observando. Lembrem que nessas imagens de sono, apesar da Harmony Technologies afirmar que sonhos não contam o futuro, sabemos que não é o caso, já que no nosso vídeo anterior vimos que as imagens mostram de fato o que aconteceu. Design da sala de contenção. Sua estrutura é similar ao bunker mostrado em Storm Safety Tips, com Barry Johnson na cela e Levi Jacobs fora. Ambos já apareceram na série. Barry em Camp Information Video, sendo uma das pessoas que atendeu a porta, e Levi Jacobs em Sleep Image Visualizer, que sonhou com um manequim olhando para ele. Levi Jacobs é o chefe de segurança do acampamento Moonlight Acres. Algo aconteceu com Barry. Não era para ele ter aberto a porta. 16 de julho de 1991. 6 dias de quarentena. Seis de agosto de 1991. 27 dias de quarentena.
7 de setembro de 1991. 59 dias de quarentena. A equipe se prepara para entrar na sala de contenção e está com trajes protetores para evitar contato com Deep Root Disease. Uma entrevista será realizada para entender o estado psicológico de Barry. Foi descoberto que o interior de Barry Johnson estava ocupado. Equipe inicia medidas de segurança. Agora, entendemos bem. Nature's Mockery, a planta da íris e a doença Deep Root Disease, uma está ligada com a outra, porque quem contrai Deep Root Disease se torna essa planta. As figuras mostram isso em detalhes. As pessoas são reduzidas a artérias, tendões e veias, até se tornarem essa planta. Então, o que aconteceu com Barry foi isso. Ele foi infectado por essa doença. Talvez em Camp Information Video, quando ele abriu a porta, ou em Christmas Eve Party, onde apareceu uma criatura totalmente diferente. Mas o que é importante foi que a equipe de segurança foi atrás dele para fazer uma quarentena e entender o que acontece quando alguém é infectado. E o que Barry foi, já era. Não existe mais. Agora é só uma criatura ou algo que ainda está se acostumando a usar a boca para fazer sons. E no final, algo maior está para surgir. Claramente entrando no último estágio de Deep Root Disease. Ratchet Hands. Mãos da aberração. Espera, mas que aberração? Uma criatura foi avistada perto do acampamento Moonlight Acres. (3 de maio de 1946) Curtis, venha para o acampamento esse fim de semana. Fulton e eu revisamos o plano de como podemos continuar a negociação com aquelas criaturas. Richards avistou um urso rondando perto da cabana dos garotos. Nós vamos ir e caçá-lo. Se a estátua quer um sacrifício, vai ter que acertar isso. Não vou ser mais um peão. Curtis,
Vou te dizer isso de forma clara. Se eu pudesse fazer novamente, eu nunca teria aceitado essa negociação. Glyn Arthur. Maio de 1946. As mãos da aberração batem na minha janela. As presas de um estranho arranham as paredes. Coxa direita. Bo Nadler. Região do pescoço. Lado de baixo. Lloyd Mitchells. Christine Hoyt. Darcy Aldin. Mary Jean. Glyn Arthur. Comparação entre fotos mostra um aumento grande de deterioração desde a mutação. Criatura perdeu completamente características de um urso. Tá. Agora, lembram daquele urso que aparece na fita Wilderness Survival Guide? E também aquela criatura em Christmas Eve Party? Então, isso é o que aquele urso se tornou. Uma aberração, totalmente deformada, que absorve humanos. E todas essas pessoas citadas agora fazem parte dessa criatura, conhecida como aberração. Mas qual seria essa negociação que Glyn citou? Simples, nós já sabemos. Essa negociação foi feita com os homens bem vestidos da Iris. E essa negociação é um sacrifício humano. No entanto, nós quebramos esse acordo e oferecemos um urso no lugar. A Iris então transformou esse urso nessa aberração que vimos, como uma punição por tentarmos enganá-la. Ossos antigos. Completamente não natural. O que está acontecendo com o tecido não é nem um pouco parecido com os sintomas da doença. É completamente oposto. Ao invés de atacar o tecido estrangeiro, eles são bem-vindos. Ossos não degradam. Órgãos se fundem. Bulbos apodrecem. Tecidos se recusam a morrer. É hipermetastático. Parece mais com um tumor. Não vou especular o estado psicológico das mentes que residem dentro. Páginas selecionadas do jornal de Glyn A. Arthur. 13 de maio de 1935. Eu tive uma visão. Visitantes dos céus. 15 de maio de 1935. Anjos me visitaram enquanto dormia.
Quem eu sou para que mensageiros do céu se comuniquem comigo? A mente inconsciente é uma porta, e eu tenho a chave. Ó vocalistas dos sonhos, quem são vocês? 23 de maio de 1935. Visões dos meus anjos. Uma criatura semiviva cresce fora do campo. Uma estátua esculpida semelhante a eles, braços abertos como os de uma criança. 4 de junho de 1935. Me ofereceram um novo pacto. Maio de 1941. Pacto foi feito. Maio de 1946. Pacto foi quebrado. Só citar que a data de Wretched Hands é a mesma de quando o pacto foi quebrado. Iteração 391. As mãos da aberração batem na minha janela. As presas de um estranho arranham as paredes. Dormindo abaixo dos campos de alimentação. Câncer compartilha um sonho. Iteração 4. Jack escutou novamente. Tem uma voz vinda do espaço. Jack, você me vê? Eu me tornei algo diferente. Iteração 671. Eu continuo aqui, relíquia dos infiéis. Não me deixem, seus desgraçados. Ossos antigos crescem. Pronto. Temos muita coisa agora. Vamos começar. A forma de infecção da Deep Root Disease varia bastante entre o urso e humanos. Além das raízes atacar e transformar humanos em Nature's Mockery, a do urso absorve humanos para si, vendo o que aconteceu com todas as pessoas em Wretched Hands. E pior, é implicado que todas elas estão conscientes e atentas no que está acontecendo. Sabem muito bem de seu estado atual. Glyn Arthur até tenta se comunicar. Agora, no jornal de Glyn, entendemos as visões que ele estava tendo e bate de frente com o que vimos durante a série. E esses anjos é de fato os homens bem vestidos que vieram fazer a negociação. Glyn teve a visão das luzes de Netuno, aonde a Íris usa para transportar suas criaturas para a Terra.
um objeto vindo do espaço e caindo perto do acampamento. Isso seria essa coisa semiviva crescendo no acampamento. Informações afirmam que seria a primeira espécime de Nature's Mockery, descrita como uma estátua com braços abertos. Então, finalmente, o acordo foi oferecido em 4 de junho de 1935. O Acordo de Sacrifícios da Íris, feita por seus mensageiros. O acordo foi aceito em maio de 1941. Porém, em maio de 1946, o pacto foi quebrado. E esse seria o momento que o urso foi oferecido ao invés de humanos. E isso irritou a Iris. Então ela transformou o urso naquela criatura. Nessa criatura. E agora vem a parte sinistra. Mais sinistra ainda. Na iteração 391, dormindo abaixo dos campos de alimentação, Câncer compartilha um sonho. Referência direta às pessoas que são afetadas pela Deep Root Disease, vendo que quando você é infectado, você para de sonhar ou vê visões dadas pela Iris. E a doença é comparada com um câncer, implicada na primeira parte, classificando a infecção como hipermetastática e, entre aspas, mais parecida com um tumor, fecha aspas. Na iteração 671, eu continuo aqui, relíquia dos infiéis. Tendo em mente que a Iris se comunica com iterações, com a ajuda da Regnade Computing, Glynn está fazendo o mesmo, se comunicando por iterações, mas como de fato isso é feito é difícil de teorizar. Se tudo que vem da Iris está conectada em uma mente colmeia, provavelmente a Iris não ia deixar Glynn pedir ajuda, ou talvez sim. Pelo que foi mostrado, não tem nenhum computador ou algo pela Regnade Computing com Glynn para ele se comunicar. Então vamos deixar isso no ar. Pensa que a Iris está deixando uma brecha para ele fazer isso. Porque convenhamos, nós não temos nenhuma esperança agora. Relíquia dos infiéis. São para todas as pessoas que quebraram o pacto feito pela Iris. E isso são nossas punições. E sim, todas as pessoas absorvidas pelo Tourette estão conscientes. Ah, sim! E essa outra transformação da Deep Root Disease difere bastante da qual vimos primeiro. Além de encolher e se tornar uma Nature's Mockery, o corpo vira algo esguio e maior, similar às pessoas que foram absorvidas pelo The Rat. Porém, o principal é como a amigdala do cérebro está destacada, fortemente implicando que a vítima está em sã consciência enquanto tudo isso acontece. E tome cuidado, porque talvez você seja a próxima vítima. Que jornada, hein? Mas não estamos de fato no fim, porque a série ainda não acabou. Mas está parada faz 2 anos. E sinceramente, já temos muitas informações do que está acontecendo e não precisamos de muitas teorias. Então, de forma rápida. A Iris é a principal vilã. Ela é um planeta que possui órgãos e é consciente. Ela já infectou outros planetas. A Terra é a próxima. Ela usa os anéis de Saturno e o olho de Netuno para transportar suas criaturas para a Terra. Suas criaturas são Woodcrawlers, as Luzes, Gardeners, os Homens Bem Vestidos, The Rat, Nature's Mockery e, claro, Fake People. Deep Root Disease é uma infecção vinda da Iris. Afetam humanos
e os transformam em Nature's Mockery. O núcleo da Terra está completamente ocupado por raízes da íris, e dela as criaturas também nascem. As organizações Regnad Computing e Optica Video estão do lado da íris. A organização Harbinger Technologies está tentando proteger a humanidade, mas não com muito sucesso. Já de Niva, não temos muitas informações sobre. Gemini Home Entertainment é uma organização de distribuição de fitas. A Iris está vindo para a Terra. Chegará em 7 meses. E agora uma última curiosidade. Nos 3 últimos vídeos, nesses vídeos que acabamos de ver, Shifting Tendons, Ratchet Hands e Old Bones, na descrição de cada um está. Em Shifting Tendons, 2/4. Em Ratchet Hands, 1/4. Old Bones, 3/4. Agora, se isso tem alguma importância, ainda não sabemos. Mas se formos seguir a sequência, seria Ratchet o primeiro, Shifting o segundo e Bones o terceiro. Só falta o 4. Então, estaremos aguardando o 4º episódio de Gemini. Vamos encerrar por hoje? Vamos. Então, pessoal, muito obrigado por assistirem até aqui. Não se esqueçam de se inscrever, dar like e compartilhar. Vocês não vão gastar nenhum tempo para fazer isso. Então, por favor, considerem. Eu sou o Gusca e vejo vocês na próxima.